Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na terceira regra do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ah, aquela famosa, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Isso. A gente vai usar uns trechos do livro mesmo, onde ele mistura as experiências pessoais dele com umas ideias da psicologia para defender esse ponto. A missão aqui é tentar entender por que será que as amizades que a gente escolhe têm tanto impacto na nossa vida. Exato. Como elas podem, nos levar para cima ou afundar a gente, né? Pelo menos na visão do Peterson. Bom, vamos lá desvendar isso. Olha, parece uma regra simples, né? Até meio óbvia. Mas as razões por trás das nossas escolhas de amigos e principalmente a dificuldade que muita gente tem em seguir isso diz muito sobre a gente. Com certeza. E sobre aquela ideia de responsabilidade pessoal que ele bate tanto na tecla. Exatamente. Para começar, ele nos leva lá para a juventude dele, em Fairview, Alberta. Um lugarzinho no Canadá super isolado. E frio. Mas frio de verdade. Ele descreve um cenário bem intenso. Muito. Imagina só, menos 40 graus Celsius. Meses com pouca luz solar. A fumaça das chaminés quase não subia de tão frio que era. Nossa. Carro que não pegava de jeito nenhum. Ele até fala dos gatos da região, que tinham orelhas e rabos mais curtos porque congelavam e caíam. Que loucura. E num lugar assim, tão isolado, sem muita coisa para fazer? Pois é, as amizades viravam algo ainda mais crucial, né? O ponto central da vida social. Uhum. Mas aí que tá o ponto interessante. Essa necessidade de conexão num lugar difícil pode ir para dois lados, né? Como assim? Bom, por um lado, pode criar laços super fortes de apoio mútuo. Por outro, a falta de opção ou, sei lá, uma certa resignação pode fazer a pessoa acabar andando com gente que não ajuda muito, sabe? Entendi. E ele dá exemplos disso, né? Fala de dois amigos de infância, o Chris e o Ed. Sim, o Chris ele descreve como inteligente, mas ao mesmo tempo muito ressentido, meio sem esperança. É, e tem a imagem da caminhonete dele toda amassada por fora e por dentro. Peterson usa isso como uma metáfora visual, né? Tipo, o caos externo refletindo um niilismo interno. Forte isso. Muito forte. E o Ed? Era primo do Chris, né? Isso. Tinha potencial, mas parece que foi se perdendo. Talvez pela influência da galera, ele menciona o uso de drogas, que não ajudou. As festas que ele descreve também são meio deprimentes, né? Um vazio, uma falta de propósito. Total. E o sonho da maioria era só dar o fora dali. Mas aí fica a pergunta que não quer calar. Por que continuar amigo de gente assim, que parece te puxar pra baixo? Exato. E para tentar explicar, ele vai buscar lá em Freud. Ah, a compulsão à repetição. É um conceito denso, mas a ideia básica é que a gente, meio que sem perceber, recria padrões difíceis do passado. Mesmo que sejam ruins. Pois é, não por lógica, mas porque aquilo é familiar. Peterson sugere que isso pode se refletir na escolha de amigos que, sei lá, talvez repitam dinâmicas familiares complicadas ou que reforcem uma visão negativa que a pessoa já tem de si mesma. Faz sentido. Conecta autoestima, responsabilidade e as companhias que a gente busca. Uhum. E tem outra coisa que ele discute. Aquela vontade de salvar o amigo que tá mal. Ah, sim, isso é complicado. Ele diz que pode ser ingenuidade, claro. Mas também pode ser vaidade, narcisismo. Exato. Ele até cita rapidinho Notas do Subterrâneo, do Dostoiévski, lembra? Aquele personagem que tenta salvar a Lisa. Lembro. Mas no fundo, era mais sobre ele se sentir superior, né? Isso. Mostra como essa ideia de resgate pode ser uma cilada do ego, a linha entre ajudar de verdade e só querer se sentir bem por tentar é bem sutil. Complicado mesmo. E tem risco prático também. Peterson faz uma analogia com um trabalho. Bota um funcionário bem problemático numa equipe ótima. O que acontece geralmente? Ah, o funcionário não melhora e a equipe toda piora. Pois é, a negatividade, a falta de rumo. Segundo ele, isso se espalha mais fácil que coisa boa. Por isso ele fala pra gente questionar nossos motivos quando quer ajudar. Tipo, será que eu não tô escolhendo o caminho que parece certo, mas na verdade é o mais fácil para mim? Exatamente. Talvez seja uma forma de evitar encarar os nossos próprios desafios mais difíceis. E ele contrasta isso com as amizades que fez depois, na faculdade. Gente com mais propósito, sabe?
que se incentivava. A mudança de ambiente deu a chance de ele se reinventar. Sim, mas ele nota que nem todo mundo aproveita essa chance. Ele conta que o Chris e outro amigo, o Carl, foram para outra cidade e basicamente recriaram o mesmo mundinho de Farville. E o Ed apareceu anos depois, ainda perdido. É triste, né? Reforça a ideia da amizade como um acordo, uma via de mão dupla. Com certeza. Gente que quer o seu bem de verdade te empurra pra frente. Não passa a mão na cabeça quando você tá se sabotando. Mas escolher andar com gente que a gente admira exige coragem, né? Humildade para admitir que a gente precisa melhorar. Exige. E se a gente pensar no quadro geral, escolher amigos que nos elevam é um ato fundamental de autocuidado, de responsabilidade com o nosso futuro. Então, para fechar a ideia central, a importância de escolher conscientemente as amizades, buscar quem apoia nosso crescimento. E ter a força de se afastar do que nos prende na negatividade ou na estagnação. Nossas relações não são só um detalhe, elas moldam quem a gente é. Totalmente. Elas direcionam o nosso caminho. E fica aquela reflexão final bem provocadora que ele deixa, né? Se tem alguma amizade na sua vida que você não recomendaria pra alguém que você ama muito, tipo irmã, pai, filho. Por que você mantém essa amizade para si? Exato. É um convite pra gente olhar pra dentro e encarar as razões, às vezes meio desconfortáveis, que nos prendem a relações que não fazem bem. Será que é lealdade, medo, comodismo? Ou algo ainda mais complexo? Fica aí para a gente pensar.